Olá, família brasileira! Mas que satisfação, hein? Nos encontrarmos mais uma vez com todas as famílias para a gente trocar muitas informações sobre a nossa vida. E isso é maravilhoso! E aí, Suzy? Tudo bem, querido? Tudo jóia, Suzy! Suzy, hoje eu tive um sonho tão gostoso. Ah, é? Que sonho? Parecia até de verdade o sonho que eu sonhei, viu? O que foi, meu querido? Eu sonhei que estava numa piscina. Sim. E nadava naquela piscina. E a água da piscina estava tão quentinha. E eu mergulhava pra cá, mergulhava pra lá. De repente, Suzy, o que houve? você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? A água começou a ficar gelada. E aí? Gelada, gelada, gelada. Então eu acordei. E meu colchão estava todo molhado. A piscina vazou. Isso acontece. Isso acontece. Olha, você não é o único. Muitas crianças têm o mesmo probleminha, né? Acabam fazendo xixi na cama. Ah, Suzy, não era pra falar. Não tem problema. Eu tô aqui pra te ajudar. Fica tranquilo. E ajudar você e a muitas outras famílias que estão passando pela mesma situação. A questão do xixi na cama, né? A enurese. Como é que os pais podem agir para auxiliar uma criança que está tendo essa dificuldade de controlar a sua urina? Porque a gente sabe que até os 5 anos de idade é uma fase normal, dá aquelas escapadinhas, a criança não consegue realmente se controlar. Mas e depois, quando ela já está mais grandinha, como é que a gente pode fazer para auxiliar? Porque muitos pais às vezes fazem assim, isso é sem vergonhice. Não, sabe, não é não, Suzy. Lógico que não. É que é gostoso. Não é gostoso, às vezes você nem percebe, querido, mas quando sobre eu tô, isso. Na verdade eu sonho sempre que eu tô fazendo xixi na cama, assim, fazendo xixi no banheiro, e quando eu vou ver eu tô fazendo na cama. Pois é, então hoje nós vamos ajudar você que tem essa situação dentro da sua casa, às vezes alguém próximo, como é que a gente pode agir para auxiliar as crianças que estão passando por essa dificuldade, até onde é normal e até onde realmente é uma questão patológica, não é? Pode ser alguma doença, tudo isso a gente vai falar no programa de hoje. Crianças que fazem xixi na cama, como você deve proceder. E no quadro Faça Junto... Opa, eu gosto do quadro Faça Junto, Eu Suzy, também, porque gosto a gente muito. sempre faz junto com a família, Exato. junto com a mamãe, junto com os amiguinhos, junto com o vizinho. Isso, porque é isso que a gente quer. Extraordinárias. Esse quadro é sempre para unir a família, para que a gente, além de ter aquele momento gostoso de lazer, a gente também possa adquirir muitos conhecimentos. E o nosso querido Leandro Barbosa, com toda a nossa equipe de reportagem, foi até a cidade de São Carlos, lá no interior de São Paulo, sabia? São Carlos. E lá ele conheceu um lugar muito bacana, cheio de curiosidades e muita história. Adivinha que lugar foi? Deixa eu ver, cheio de curiosidades. Vamos lá? Só deve ter sido o museu. Exatamente, o Museu da TAM, Museu da Aviação. Muitas coisas interessantes. Olha, Suzy, eu gosto de aviação. Então. Eu adoro. Você então vai chamar os seus pais para que eles te levem até lá, porque realmente a gente vai adquirir muito conhecimento. E aproveita, chama também a sua mãe para assistir agora a nossa entrevista, porque ela vai saber como lidar com a criança que faz xixi na cama. Porque nós adultos, lógico, nós somos capazes de controlar a nossa bexiga. Então a gente urina quando a gente quer, no lugar adequado, enfim, no momento que seria o correto. Mas esse processo, ele ocorre ao longo do tempo, do nosso desenvolvimento, né? Desde os primeiros aninhos de vida a gente vai se aprimorando. Mas até os 5 anos de idade a gente sabe que fazer xixi na cama é normal. E depois? E depois dos 5, como é que a gente deve agir? Será que pode ser uma doença? Será que é só uma coisa comportamental? O que fazer? Para responder às nossas perguntas, estou tendo o prazer de receber o Dr. Fernando Tarlucci, que ele é pediatra da Associação Paulista de Medicina, a APM. Primeira coisa, doutor, eu queria que falasse a respeito assim, do que é normal em termos do xixi na cama e a diferença entre o patológico, quando é realmente uma doença. Hoje a gente sabe que as crianças vão evoluindo, né? E o sistema neurológico vão se maturando durante a idade, né? Então, até mais ou menos uns 3 anos, a criança usa fralda, ela tem essa incontinência, né? Que é normal isso para as crianças. Como ela vai aproximando dos 5 anos de idade, a gente vai esperando que ela tenha um controle dessa incontinência urinária, né? E que seria, no caso, à noite, durante o período noturno, é caracterizado como a enurese. Então, a enurese, o que seria? Seria a incontinência ou a perda urinária
involuntária durante a noite. Perfeito. Isso seria enurese. E o que se torna patológico? Qual é a diferença? Então, até os 5 anos, consideramos normal. Quando já não se considera normal e que merece um tratamento? Merece um tratamento sempre que isso esteja atrapalhando o meio familiar. Perfeito. Tá? Tanto a criança em si, ela esteja ansiosa com aquilo, ou se sinta com algum sentido não confortável com a situação, como a família em si também não se sinta confortável. Isso era um padrão fisiológico. Okay. Tá? Existem doenças que podem causar enurese também. Que tipo? Poderiam ser infecções urinárias, malformações do trato urinário, a constipação seria um outro tipo de problema que poderia levar à enurese, tá? E na verdade isso seria 2% dos casos. Os outros 95% dos casos são enureses fisiológicas, tá? Que com o passar dos anos a criança vai adquirindo um controle dessa incontinência urinária. Certo. Bom, e como é que a gente poderia então começar a agir quando a criança, a partir dos 5 anos, então, começa a urinar na cama? Qual seria o procedimento mais correto? Porque, como a gente já falou no início, né? Tem pai que bate, tem pai que deixa a criança intimidada, falando para os outros, olha, ele faz xixi na cama, um homem desse tamanho, né? Qual seria o... Diga, querido. Meu pai quer colocar a fralda em mim? Ah lá, fralda. Mas negócio desse, viu? Como agora é que eu gostei você desse acha? termo, assim, enurese. Eu não faço xixi na cama, eu tenho enurese. Isso é importante, o comentário, porque, na verdade, a gente tem que separar a enurese em duas classificações. Tá? A enurese ela pode ser primária e a enurese secundária. A enurese primária é aquela criança que nunca adquiriu, passou dos 5 anos, chegou perto dos 6, 7 anos e nunca adquiriu esse controle do esfíncter ou da incontinência urinária. Né? E a secundária não, é aquela criança que chegou aos 5 anos, tinha um controle e de repente ela perdeu esse controle, ela voltou a ter uma enurese noturna, né? Uma enurese que não tinha antes, já tinha um controle também anterior. E isso é muito comum de querer usar fralda, né? Os pais passam a ver assim, mas ele controlava a urina e agora não voltou a controlar, vou colocar a fralda de novo. É como se fosse regredir na evolução da criança. Isso não se deve fazer. Em hipótese nenhuma. Não se deve fazer. A criança saiu da fralda, deve permanecer assim, mesmo que isso incomode, porque muitas mães falam, mas eu tenho que ficar lavando tantas roupas, porque eu tenho que lavar não sei o quê, mas... Não se deve fazer isso. Perfeito, nem por comodismo, viu, mamãe e papai? É cômodo, mas não se deve fazer, porque você está voltando a treinar a criança a ser uma outra criança menor ainda, então não se deve fazer isso. Outra coisa importante também que minha mãe faz, ela coloca meu colchão lá no sol pra todo mundo ver. Olha lá, o Marcinho fez xixi nessa noite. Né? Lavar as fraldas, tudo bem. Prefiro usar a fralda do que deixar meu colchão exposto. Mas não tem problema, não precisa ficar envergonhado. Isso é muito comum, viu? Chega até, sabia? 30%, 50% das crianças, elas têm enurese. Olha. É muito comum. Mais meninos ou mais meninas? É mais comum nos meninos. Chega a ser 2 meninos para 1 menina. Nossa, bastante. Tá? Mas quando isso for chegando perto da adolescência, 15 anos, eles vão ficando compatíveis. Fica 1 menina para 1 menino, tá? Interessante. Mas no começo sempre mais os meninos são mais frequentes também. Muitos pais também falam assim que para ajudar a criança a ter o controle, levantam de madrugada para acordar a criança, para ela ir ao banheiro e depois ela voltar para a cama. É correto isso, doutor? Tem dois aspectos disso, tem 2 linhas de raciocínio, tá? A primeira é que esse é um reforço em que você, na verdade, você vai ter essa diminuição de produção desse hormônio que a gente chama de vasopressina, que é o ADH, né? Que é um hormônio que ele reabsorve a urina que está no finalzinho dos rins, do aparelho urinário, para não deixar criar muito a urina durante a noite. Certo. Então, nessa primeira fase do sono, o que acontece? Nosso cérebro fala assim, não produz esse hormônio para você reabsorver líquido e não encher tanta bexiga durante a noite. E aí o que acontece com as crianças? Nessa fase, eles produzem até 50% menos essa quantidade de hormônio. Né? Então eles vão ter uma quantidade de diurese aumentada na bexiga. Né? Correto. E isso leva a ter a enurese noturna nas crianças. Né? Mas o que a gente tem que sempre controlar na criança e perceber é se essa enurese que ela tá tendo, ela tem uma causa só hormonal ou tem outras causas também.
Sim. Existem outras causas para a enurese. Por exemplo, tem crianças que elas só têm um problema que a bexiga, ela tem, vamos dizer assim, uma complacência. Ela sente a quantidade de urina dentro dela muito facilmente. Então, qualquer quantidade de urina, ela já libera, né? Também. Mas então seria certo o pai levantar de noite para levar a criança até o banheiro? Então, essas são as duas linhas de raciocínio. Porque você, muitas vezes, se for pelo problema do ADH, seria legal você levantar e levar a criança, né? Faz o xixi e volta para a cama. Mas se for um problema de complacência da urina, não. Porque aí você estaria treinando a bexiga da criança a sempre fazer xixi àquele horário. Entendi. Tá? Então o ideal é que o médico determine o que seria melhor para cada tipo de tratamento. Exatamente. Tá? E via de regra, o que se deve fazer? Muitos pais falam assim, eu corto líquido antes de dormir, a partir das 6 da tarde, meu filho não toma mais líquido. É aceitável isso? 2 horas, normalmente o que a gente indica nos tratamentos, uma parte deles é 2 horas antes de deitar, evitar qualquer tipo de ingestão de líquidos, né? Sim. E levar a criança a urinar antes de deitar. Perfeito. E isso que é o indicado sempre, né? Para até o próprio treinamento da criança. Isso é importante, sim. Faz parte de uma das etapas do treinamento. Né? Olha só, vocês viram quantas coisas nós estamos aprendendo? Com certeza essa informação vai ajudar você ou alguém que você conhece. Agora a gente vai rapidinho para o intervalo e continuamos no próximo bloco com outras informações sobre tratamentos. Como é que você deve agir quando seu filho realmente foi detectado como tendo um problema orgânico e que ele precisa ser tratado. Não perca, a gente volta já já.